diz que a vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã. Pois é, eles estão querendo, na verdade, tirar do colo deles essa derrota acachapante que aconteceu em Salvador. Mas todo mundo sabe que a candidatura de Geraldo Júnior, ela foi concebida por uma ideia daquele que é o maior líder no campo do PT no estado da Bahia, que é o senador Jacques Wagner. Todos sabem que Jacques Wagner é quem tem a palavra final na política do PT na Bahia. E foi Wagner que escolheu Geraldo Júnior como candidato, ao lado de Jerônimo Rodrigues. Portanto, se tem um pai desta derrota, é Jerônimo Rodrigues, e uma mãe é Jacques Wagner, ou vice-versa. Os pais dessa derrota lá em Salvador são Jerônimo Rodrigues e Jacques Wagner. E é bom ressaltar que Geraldo Júnior é vice-governador do estado da Bahia. Passou a campanha inteira usando a imagem e o pedido de voto do presidente Lula, do próprio Jerônimo, do Jacques Wagner, de toda essa turma. Lá em Salvador, eles diziam, aqui o 13 é 15, que era o número de Geraldo Júnior. Então não tem como separar isso. Aliás, a gente avalia o desempenho do governador nesse momento, é o pior de toda essa série histórica de governadores do PT no estado, que já completa 18 anos. Então, eu acho que o povo nas urnas, em Salvador e em muitas cidades do estado da Bahia, deram um recado ao governo do estado, em especial ao próprio governador Jerônimo Rodrigues, de reprovação à sua gestão e à forma como a Bahia vem sendo governada. O senhor acredita que o eleitor já está conseguindo fazer a distinção? O que é de responsabilidade do presidente, o que é de responsabilidade do governador, o que é de responsabilidade do prefeito? Porque eu faço essa pergunta? Justamente com a avaliação negativa que o governador Jerônimo vem tendo com referência à saúde, à regulação do Estado, referência à questão da educação, da própria segurança pública. Eu acho que sim. Observe, ontem, segunda-feira, logo de manhã cedo, os baianos, eles entram na internet para ver as notícias e de repente se deparam com um pronunciamento do governador sobre segurança pública. Esta segunda-feira, ela sucede a dias do final de semana e da semana passada, que foram dias muito violentos, com vários episódios de violência em todo o nosso estado. Talvez a gente tenha vivido a semana mais violenta dos últimos anos. Pois bem, aí na segunda-feira aparece na imprensa e nas redes sociais um pronunciamento do governador sobre o tema, inclusive ele dizendo que havia reunido, e tem lá a filmagem dele conversando com o comandante da polícia, com o secretário de Segurança Pública, com o comandante do Corpo de Bombeiros, enfim, com as autoridades policiais. O que é que nós baianos, diante da situação gravíssima da segurança pública, poderíamos esperar de um pronunciamento do governador na segunda-feira pela manhã, depois de um final de semana de terror no estado da Bahia? Que ele anunciasse providências, que ele estivesse ali elencando medidas concretas, que ele estivesse ali tomando decisões enérgicas e firmes para mudar essa realidade. Não. O governador simplesmente reúne os comandantes da segurança pública no estado da Bahia para fazer um pronunciamento patético. Um pronunciamento em que ele culpa a oposição e os seus críticos. Um pronunciamento onde, mais uma vez, ele afasta de si a responsabilidade do que está acontecendo em nosso estado. Um pronunciamento onde, mais uma vez, ele tenta se aproveitar das polícias, que são vítimas, mas que o governador os utiliza, tenta, na verdade, os utilizar como instrumento de discurso político, enquanto que o policial, as mulheres e os homens que trabalham na segurança pública são vítimas desse governo incompetente, desse desgoverno que existe hoje na Bahia. Então, segunda-feira, o cidadão baiano se depara com um pronunciamento do governador
esperando que ele pudesse abordar medidas para resolver a violência, para diminuir a atuação do crime organizado. Não. Vê um governador perdido, um discurso lido, claramente lido, preparado pela sua equipe de marketing, fazendo política, inflamando o debate político, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso fosse capaz de colocar um bandido na cadeia. E a gente sabe o que está acontecendo, porque os problemas antes, eles eram sentidos em Salvador. Depois, passaram a ser sentidos na região metropolitana. Agora chegou na Bahia toda. E Camaçari é um exemplo disso. Nós estamos aqui testemunhando dia a dia a ação dos criminosos, do tráfico de drogas. Crime organizado que tomou conta do território. Então, as pessoas de bem são obrigadas a ficar presas dentro de casa, enquanto o bandido está solto na rua. E o bandido está se tornando tão audacioso, está crescendo de uma forma tão grande para cima do Estado, que chega, por exemplo, no processo eleitoral, tem bandido proibindo militante, eleitor, cidadão de entrar numa localidade, de visitar uma comunidade, de conversar com o eleitor. Ou seja, chegamos ao ponto do crime organizado interferir na política. Isso aconteceu em Salvador, isso está acontecendo agora, neste segundo turno, em Camaçari. Nós sabemos, quem está me ouvindo sabe que o que eu estou dizendo é realidade. Só que o governador parece que ele vive num mundo paralelo. Eu estava lendo um comentário dizendo assim, não, o governador vive em Nárnia. É um mundo paralelo de Jerônimo Rodrigues, que ele criou.